Hoje nós nos deparamos com uma das páginas do Evangelho muito bonitas para nós podermos analisar dentro de uma perspectiva, de um olhar voltado para os acontecimentos das coisas últimas, da pós-morte. Certamente que a liturgia quer direcionar-nos para a dimensão da desigualdade e da riqueza que deve ser colocada a serviço do pobre, daquele que necessita. Mas gostaria de olhar também, hoje, de um modo especial, dentro dessa visão que Jesus coloca para nós, quando ele começa a relatar aquilo que acontece depois da morte. Porque esta é uma página dos evangelhos que não aparecem assim com tanta frequência na missa. Nós vemos ela aí uma vez a cada 3 anos. E se nós não falarmos disso agora, passa o momento e a gente perde a oportunidade. E o momento é importante porque nós sabemos que, por mais que se fale, por mais que se pregue, muitas vezes acontece muita confusão na cabeça dos católicos com aquilo que nós cremos e que são as nossas verdades de fé a respeito dos acontecimentos últimos. Por quê? Estamos num mundo que tem aí um pensamento muito diverso daquele que é o católico e que não fala nada do pensamento católico, mas difunde por meio de novelas, de filmes e músicas e tantas outras coisas um pensamento mais muitas vezes ligado ao espiritismo, a um pensamento alheio ao pensamento católico, e aí as pessoas acabam absorvendo isso, e aí acabam crendo naquilo que não é o que nós cremos. Então nós temos que olhar, em primeiro lugar, para essa dimensão que Jesus como que tirasse a cortina, tirasse o véu que tapa ali a nossa visão e fala daquilo que acontece depois da morte. Mas vamos por passos. Num primeiro lugar, olhando então para essa dimensão da parábola do rico e do pobre, nós percebemos uma diferença no modo de tratar o rico e o pobre. O rico, nesse mundo, geralmente é aquele que tem nome, o pobre é aquele que é desconhecido, é aquele que não tem nome. A parábola inverte isso. O rico agora é aquele que não tem nome, e o pobre se chamava Lázaro. Bom, quando nós olhamos para aquilo que vai acontecendo com o pobre que está lá à mesa do rico, querendo se alimentar com as migalhas que caíam desta mesa, o que é que está acontecendo? Quando naquela época não tinha-se guardanapo de papel fino como nós temos hoje, então eles costumavam usar o miolo do pão para limpar a ponta dos dedos. Limpava-se a ponta dos dedos e tacava aquele miolo do pão no chão. Era esse que Lázaro queria comer. Quando Lázaro morre, o que é que o rico pede para Abraão falar para ele fazer? Molha lá a ponta do dedo. Então, fazendo uma alusão também a um castigo que aquele rico recebia lá no tormento por conta daquilo que ele havia pecado nessa terra. Bom, mas vamos por partes. Continua a parábola. Morre o pobre Lázaro e vai para junto de Deus. Fala o destino de Lázaro, vai para o seio de Abraão. Morre o rico, ponto, morre o rico e foi sepultado, e acabou ali. Somente depois é que vai falar o lugar de tormento aonde está o rico. Quando nós olhamos agora, já logo em seguida, então vem aquela dimensão. Um está no lugar do tormento, o outro está no consolo. Isso, para nós, é de muita importância, porque é justamente esse ponto, depois da morte, é que é negado. O pensamento, que não é cristão católico, ele nega aquilo que nós chamamos na teologia católica de retribuição imediata após a morte. O que é isso? A consequência, o pagamento das suas ações logo depois que você morreu. Existe uma corrente de pensamento que diz assim: não, morreu, foi lá para o cemitério, agora vai ficar lá dormindo até
que Jesus volte. Aí eles vão acordar e vão despertar. Outra corrente de pensamento que diz: não, morreu, a alma fica aí vagando nesse mundo, né? A gente pode se comunicar com ela, pode invocar ela pode incorporar no outro, pode trazer mensagem além túmulo. Nada disso, né? Jesus mostra com essa parábola com clareza que depois da morte, o que é a morte? Nós temos um corpo e uma alma. Um corpo mortal, composto de uma alma que é imortal. Esta alma imortal, ela não morre quando o corpo morre, nem fica no sono. Depois da morte, ela se apresenta diante de Deus para aquilo que nós chamamos de juízo particular. E já logo ali em seguida, ela vai receber, sim, a recompensa, o prêmio pelas suas boas obras, e vai receber também, se longe de Deus, também a punição pelos seus pecados, né? É importante quando nós olhamos para isso, porque a parábola deixa isso muito claro. Morre um e morre o outro. Um vai para um lugar, o outro vai para o outro. E ali a gente percebe que eles não estão dormindo coisa nenhuma. Um está num lugar de descanso, o outro está num lugar de tormento, de sofrimento. Então não tem, né? Morreu, morreu. Se fosse para falar assim, não, morreu, acabou, estão lá esperando a ressurreição, a parábola acabava na metade. Continua. E Jesus faz questão de destacar aquele diálogo entre um lado e o outro lado. Bom, imediatamente passa-se pelo juízo, recebe-se a recompensa ou a punição, ou um estado de purificação, que nós, na teologia católica, chamamos de purgatório. É importante nós lembrarmos que o purgatório não faz parte do inferno. O purgatório faz parte do céu, né? Quem está no inferno está e de lá não sairá mais. Alguns pensam que quando nós rezamos pelos falecidos, né, rezamos para que Deus perdoe o pecado dele e saia do inferno. Se caiu no inferno, não tem mais volta. Lá está e lá acabou. Quando nós rezamos pelos falecidos, nós entendemos que a nossa vida humana, ela vivida num amor e numa amizade com Deus, num estado de graça, ainda não alcançou totalmente aquela perfeição ou estado de caridade no qual a alma deveria estar totalmente abrasada. Mas estava num estado de amizade com Deus, a pessoa não morreu inimiga de Deus, odiando Deus, rejeitando a Deus, num estado de pecado mortal em que se separa de Deus para sempre. Então, esse estado, né, de falta de caridade é aquele primeiro que deve ser incendiado naquele estágio de purificação lá do purgatório. Eu gosto de lembrar assim, como se tivesse para nós uma festa de casamento preparada, e ali nós chegássemos, né, todos sujos, maltrapilhos, nós olharíamos aquela festa que está preparada para nós, mas diríamos assim: olha, eu quero participar dessa festa, mas eu reconheço que eu não estou decentemente vestido, então eu vou para casa tomar um banho, me preparo e depois eu volto para a festa, né? Então o purgatório é isso, Deus mostra para nós a grandeza daquilo que nos está esperando, mas a alma, quando olha o seu estado e aquilo que a espera, ela consegue reconhecer que ela ainda não está preparada da maneira como ela deveria estar para entrar no banquete definitivo. Outra coisa espiada no purgatório é aquilo que nós chamamos da culpa temporal. O que é a culpa temporal? O nosso pecado, ele tem duas culpas. Uma culpa eterna, que é a culpa diante de Deus, que nos faz merecedor do inferno, quando esse pecado é um pecado grave, um pecado mortal. E uma culpa temporal, que é a consequência do pecado aqui na terra, né? A culpa eterna sempre é perdoada no sacramento da confissão. Quando nós nos confessamos verdadeiramente arrependidos, e o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados, os teus pecados todos estão verdadeiramente absolvidos, apagados. Agora,
resta uma consequência daquele pecado, que fica aqui, o lastro temporal do pecado, né? Como nós entendemos? O padre sempre cita o exemplo. Imagina um bandido que matou um pai de família, que estava lá vindo do seu serviço, com o seu salário, e esse pai de família tinha lá 5 filhos para tratar. Bom, o bandido assaltou e o matou, o pai morreu, né? A mãe ficou agora sozinha com 5 filhos para tratar e educar. O bandido, depois do crime, se arrependeu verdadeiramente, com muita dor no coração, foi lá, confessou-se, né? Recebeu o perdão quanto à pena eterna, né? O pecado dele foi perdoado diante de Deus, ele se entregou à justiça dos homens, cumpriu ali o seu período de prisão, tudo certinho. Está salvo diante de Deus, está salvo. Se arrependeu, fez penitência pelos seus pecados, está perdoado. Acontece que o marido não voltou para a mãe. Os filhos cresceram sem o pai. Um daqueles filhos se revoltou porque o pai foi assassinado de morte violenta e se tornou também bandido. Está vendo? Tudo consequência do pecado daquele que matou. Isso chama-se culpa temporal do pecado. É uma consequência do pecado que permanece aqui. Essa consequência do pecado, aquele que se arrependeu, que cometeu o crime, que estava lá, está salvo. Mas ainda falta algo daquela culpa para que seja totalmente purificado. Está vendo? Culpa temporal. Então, quando nós falamos do purgatório, que elimina os resquícios, as relíquias do pecado, ou os resquícios temporal, ou o lastro temporal do pecado, é isso. É uma consequência prática do pecado que permanece aqui na terra e que precisa de ser purificado, ainda que esse pecado já esteja totalmente perdoado quanto à culpa eterna. Porque se morre sem arrependimento numa situação dessa, né, a condenação. Bom, quando nós olhamos para isso, então nós vemos nesse diálogo que Jesus depois coloca um limite intransponível entre um lado e outro lado, né? Aquele que está aqui, na condenação, no inferno, não pode sair para ir para o outro lado receber consolo. Quem está salvo não pode sair para ir para o outro lado consolar quem está aflito. E nenhum dos dois não. E quem está aqui não pode sair para vir alertar, né, quem está aqui do outro lado, aqui na terra, né? Então aquela ideia de que a alma fica aí vagando pelo mundo também não está correta, né? Então Jesus coloca, não, ninguém pode sair daqui, e ainda que fosse, eles não acreditariam. E aí, né, as pessoas falam assim, ninguém voltou, né, para contar como é que é do outro lado. Mentira, voltou sim, Jesus voltou para nos contar. Falou que tem uma casa, que tem muitas moradas, que tem um céu que nos espera, mas que também tem um lugar de condenação, para aqueles que rejeitam até o último instante o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, e morrem num verdadeiro estado de ódio contra Deus, né, de rejeição total a Deus. Então, quando nós olhamos para esta parábola, nós conseguimos perceber através desse exemplo que Jesus coloca, desse diálogo que Jesus faz nos ouvir, essa realidade, né, escatológica da vida após a morte. Quando nós olhamos para a nossa caminhada de fé, aí nós vemos a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, que diz assim para nós: Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste a tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Homens e mulheres de Deus, amigos do Senhor, caminhemos junto dele, né? Fujamos das coisas perversas que o mundo tantas vezes nos oferece para nos afastar de Deus. Procuremos, né, com seriedade a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão, combatendo o bom combate da fé. Somos guerreiros,
Devemos lutar constantemente esse bom combate, conquistar a vida eterna. Daqui a pouquinho, quando rezarmos o nosso creio, nós vamos dizer que cremos nessa vida eterna. Vida eterna que nós buscamos por meio de nossa vida de fé. Estamos aqui na missa, no dia de hoje, para ouvir a palavra de Deus e nos deixar guiar para essa vida eterna, para nos alimentarmos da Eucaristia e buscarmos esta vida eterna, a salvação eterna, pela qual fizestes essa nobre profissão de fé, essa fé que professamos. Que o Senhor nos sustente nesse combate, na busca pela vida eterna, sem nos omitirmos daquilo que é a nossa parcela de responsabilidade com as coisas desse mundo, com a contribuição, a ajuda do pobre, do necessitado, sem endurecer o coração, olhando sim para aquele que sofre, mas também sem nos esquecermos da realidade eterna que o Senhor nos convida a buscar a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.